Edinha. Oi. E Isso, aí comecei a gravar. começamos a nossa gravação aqui. Então, gente, agora oficialmente nós estamos dando início à nossa aula Não Destrua o Seu Casamento. Meu amor, começa você. É, a gente, para refletir sobre esse tema, a gente precisa partir de dois princípios, né? O primeiro é que eu preciso tomar a parte que me cabe de responsabilidade em cuidar do meu casamento. Eu não posso viver um processo de transformação focada no que cabe ao outro. Eu preciso, para que vamos dizer, essa salvação do casamento aconteça, eu preciso estar focado naquilo que é a minha parte. E um segundo ponto, que diz respeito também ao primeiro, é que não é uma mágica. Não é algo que acontece de uma hora para outra, algo que cai do céu pronto, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: como que resolvo? Não é assim, né? De um dia para outro. Não tem uma receita. É todo um processo. Por isso que eu coloquei essa frase aqui como já no início. Só que não está indo. Enquanto você vai Vai. tentando aí, é importante entender essa individualidade. Hoje, casados somos um, mas cada um tem a sua parcela de contribuição dentro do casamento. O homem, com a sua peculiaridade, precisa fazer aquilo que lhe compete e a mulher fazer aquilo que lhe compete, para que a gente não fique um jogando para cima do outro. Nós não temos que jogar um para cima do outro. Eu tenho que fazer a minha parte e fazer muito bem. Mas e o outro não está fazendo a parte dele? Faça a sua. Continue fazendo a sua. Esse empenho para fazer a sua parte, ele é importantíssimo. Porque se nós entrarmos num jogo de cobrança, a gente, de fato, vai para o caminho da destruição. Porque quem é que gosta de ser cobrado? Se alguém aqui disser que gosta de ser cobrado, vamos todos cobrar essa pessoa agora, cobrar, cobrar, cobrar. Ninguém gosta. E dentro do casamento, isso vai pesando. Quanto mais a pessoa se sente cobrada, menos ela se abre à mudança, à transformação, menos ela se abre. Então, faça a sua parte, é entender que a sua parte é algo fundante dentro do casamento. A sua parte ela é importantíssima. Já conseguiu, amor? Conseguiu achar o que Não, você estava... não. Eu saí. Não, então você minimiza ali. É assim mesmo, gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Se eu só ver se eu consigo diminuir para ela. Então, isso é muito importante. Uma vez eu estava num grupo de pessoas e estávamos falando sobre casamento. Na verdade, era só eu de homem, o resto era tudo mulher, né? Era uma reunião e um monte de mulher, um monte de mulher, e começaram a falar sobre os maridos. E eu tô quietinho, só ouvindo. Aí uma falava uma coisa, outra falava outra. Teve uma lá que falou assim: olha só, veja só, o meu marido foi fazer o macarrão e quando eu fui olhar, não estava do meu jeito. Minha gente, quando ela falou aquilo que não estava do jeito dela, eu dei um berro no meio daquela mulherada toda, com medo de apanhar de todas elas. Falei assim, ó, ei, para. Olha só, vocês precisam entender que o marido de vocês não vai fazer do jeito que vocês pensam as coisas, não. Vocês precisam respeitar o jeito dele de ser, o jeito dele de fazer, e vocês fazem o que vocês têm que fazer. Todas elas regalaram um olhão assim para mim. Por quê? Porque isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito. É respeitar o jeito do homem, o homem respeitar o jeito da mulher. Porque assim cada um vai contribuindo dentro do matrimônio. Para isso eu preciso entender o que eu preciso fazer e ser respeitado naquilo que eu posso fazer e eu respeitar o outro.
essa realidade de respeito, de entender que o outro tem o seu jeito, de entender que o outro tem a sua história, de entender que o outro é o outro e você é você, para que cada um contribua com a sua parte e fazendo muito bem para que o outro possa crescer e você crescer também dentro do matrimônio. E aí a frase, né? A Achou? lagarta não precisa de um milagre para ser borboleta. Precisa de um processo chamado metamorfose, uma transformação de dentro para fora. Do mesmo modo, o ser humano necessita passar por processos de transformação em seu interior, em seu eu interior, e viver livre a verdadeira essência. É o que eu estava falando, a questão do milagre, né? Não vai acontecer um milagre nos nossos relacionamentos, um dia pro outro. É uma transformação. Eu falava isso para a Isabela hoje. À medida que a gente vai se transformando, a gente vai contagiando o outro e o relacionamento muda. Eu fazia memória nessa semana, pensando, refletindo sobre isso, que em alguns aspectos eu demorei anos para mudar. E o Fred foi paciente comigo, foi perseverante. E em muitos pontos ele falava sempre a mesma coisa, com toda a paciência. E as coisas foram mudando dentro de mim. E é assim que a gente tem que lidar com os conflitos que a gente vive com o outro, né? Ter essa paciência, entender que uma hora a coisa vai acontecer, não é de uma hora para outra, é um processo, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, se Deus faz isso com a gente, tem essa paciência, e ele persevera muito mais nós, né, com os outros. Temos que ter essa paciência. Quer que eu fale alguma coisa sobre isso? Nós vamos entrar nas atitudes que acabam destruindo o casamento. Nós vamos falar de atos, de coisas. E aí você vai refletir e pensar assim, será que eu faço isso? Será que eu tenho feito isso com o meu casamento e isso pode ser motivo de estar levando o meu casamento à destruição? E é preciso se ver, se rever, rever aquilo que você tem feito para que você possa, a partir dessa aula, mudar, querer mudar. Inúmeras atitudes são, assim, maléficas. A gente vem reproduzindo em nosso casamento. Às vezes não foi nem criado por nós. Mas aí, ó, a gente está com esse texto aí. A falta de referência. Muitos de nós não temos referência de casamento. No início dessa aula, eu já dizia para vocês, nós dizíamos, a gente não aprendeu a fazer. E aí o texto aqui diz, né? Às vezes temos consciência de que elas prejudicam o nosso relacionamento, porém, não sabemos o que fazer no dia a dia para romper com elas. São atitudes que nós temos, às vezes temos até clareza que aquilo não está bom, mas persistimos a fazer. Parece que a gente coloca uma viseira e segue fazendo, como se não fosse gerar consequência aquilo. Em outros casos, essas atitudes se tornaram tão comuns que não sabemos que não é normal um casal viver assim ou se tratar dessa forma. Aí eu faço uma pergunta a você. É normal você gritar com ele ou com ela? É normal ficar sem se falar. É normal ficar sem se falar? É normal agressividade? É normal você estar se metendo na família dele, falando mal da família dele, ou falando mal da família dela? É normal ser indiferente, É ser normal. frio, ser fria. É normal você ter um salário, casado ou casada, e esconder isso? Ou, calma aí, isso não são coisas normais. Não são coisas normais. É normal vocês não terem diálogo, o casal não ter diálogo? Não são coisas normais. É normal ficar de bico? Tô de mal? É normal estar de mal? Não são coisas normais. Só que a gente não ouve isso. Ninguém ensinou isso pra gente. Em outros casos, desculpa, no próximo parágrafo. Se você chegou até aqui, é porque deseja inaugurar um tempo novo no seu casamento. Por este motivo, vamos alertar sobre essas 7 atitudes
Eu queria que você ficasse muito atento a essas 7 atitudes que acabam levando à destruição. A primeira é não resolver conflitos. Isso é extremamente prejudicial para o relacionamento. E, além disso, não é normal. Todo casal precisa resolver pequenas e grandes coisas. Aconteceu alguma coisa difícil, alguma coisa grande, precisa se conversar. Aconteceu alguma coisa pequena, precisa se conversar, esclarecer, perguntar. Não tem como ficar um mal entendido e esse mal entendido, esse mal-estar, ele vai crescendo dentro da gente, a gente vai se afastando. E aí aquele laço que é para ser uma comunhão íntima, ele vai se rompendo, vai se interrompendo. E aí, quando a gente fala de não resolver conflitos, a gente também está dizendo de guardar mágoas, de não conversar sobre o que incomodou, de não esclarecer o que foi mal entendido. Eu me lembro assim, que muitas vezes Fred não fazia nada demais, mas algo que me deixava com a pulga atrás da orelha, eu sempre perguntava: tá no telefone fazendo o quê? Eu vou ficar com aquele mal-estar? Eu vou deixar aquela interrogação crescer dentro de mim? Não, eu já perguntava. E aí a gente precisa aprender a resolver coisas, né? Hoje eu conversava com ele sobre isso, que nós somos uma geração de pais separados. A maioria dos nossos pais se separaram. Por que eles se separaram? Porque eles não sabiam resolver os próprios conflitos. Eles não aprenderam a conversar, eles não aprenderam a desmistificar. E aí foram tantos conflitos que aí houve um rompimento. Não foi uma coisa, né? Foram diversas coisas. Por exemplo, meus pais se separaram e antes disso a minha mãe descobriu que eles estavam com uma amante. No que fez os meus pais se separarem não foi a amante, isso foi a gota d'água. O que foi acontecendo ao longo do casamento deles que culminou dessa traição? Quais foram as coisas pequenas que não foram resolvidas, que foram sendo acumuladas? Ah, ela não fazia o que eu gostava. Ah, ele bebia muito, ele ficava fora de casa. Por que que isso não foi conversado? Por que que eu não cheguei para ele e falei, não, isso não está bom para o nosso casamento. Minha querida, isso que você está fazendo não está sendo bom. Por que que essas coisas não foram ajustadas? E aí, nós não, né? Os casais separados não resolvem conflitos e culminam a separação. É sempre importante levar em consideração que não é só um culpado. Não é só- Até porque ninguém casa sozinho. A gente, às vezes, pensa que, principalmente quando a gente se acha o dono ou a dona da razão, é muito mais fácil a gente culpar o outro. Quando a gente vê um casal se separando, e principalmente, geralmente o homem ele vai procurar uma outra mulher, a gente sempre pensa assim, que o cara é safado. É óbvio que isso não justifica, entenda bem, não justifica o cara ou a mulher procurar outra pessoa. Mas será que aquela pessoa, o outro, contribuiu também para que o casamento durasse? Então é importante sempre pensar que, às vezes, você cobra do outro aquilo que você não está fazendo. Esses dias a gente conversava sobre isso, né? Com um conhecido do prédio, famoso no meio da música católica, né? Lá da cidade dele. Conhecido, um compositor de muitas músicas que a gente já cantou, já conhece da igreja há muito tempo. Ele está no adultério. E aí a gente, poxa, caramba, logo ele, mas aí depois eu falei com o Fred, o que que essa esposa fez? Ou Ou deixou deixou de de fazer. fazer para que ele buscasse em outra mulher aquilo que ela não deu? Será que ela se desleixou? Será que ela deixou de dar atenção, de se cuidar? Será que ela priorizou outras realidades? Então, assim, são vários pontos que a gente precisa analisar. Segundo ponto aqui, falar demais ou se calar.
Gente, eu sei que as mulheres têm a necessidade de falar 4.000 palavras por dia. Mas demais não dá. Demais, às vezes, torra a paciência. Ficar reclamando, ficar só criticando, ficar só focando no negativo, fazer brincadeira de mau gosto, falar com grosseria. Gente, ninguém suporta isso. E às E vezes, não é só a mulher, né? Às vezes o homem, ele só olha para a mulher e só foca naquilo que é negativo. Ele não fala a hora nenhuma, mas quando vai falar, fala do pneu da mulher. Ele não fala a hora nenhuma, mas quando ele vai falar alguma coisa do corpo dela, fala que está um pneu sobrando. E isso, gente, é extremamente desconfortável. É ruim para a mulher ouvir isso. Ô, calma aí. como também é ruim para o homem ouvir só Sim, crítica, só né? crítica. Às vezes é o cara que está com pneu. E a mulher se cuida tal, e porque ele não está se cuidando, ela, quando chega para falar com ele, fala com grosseria, ou fala da obesidade dele, ou fala da má alimentação, ou fala que ele está roncando demais, faz isso na frente dos outros. Expõe a pessoa. Então, isso precisa ser trabalhado, Em mim, a começar de a mim. começar de mim. Se eu sou uma pessoa que reclama muito, se eu sou uma pessoa que critico muito, se eu sou uma pessoa que só olha o negativo, gosto de fazer brincadeira de mau gosto, falar com grosseria, isso eu que tenho que mudar. E às vezes o que eu Isso, ia falar, a gente traz isso da nossa família, né? exatamente. Eu me lembro assim, que muitas coisas que eu levei para o casamento, óbvio, antes eu levei para a comunidade também. Eu trouxe da minha família. Depois de um tempo que eu fui amadurecendo, eu fui percebendo, fui me analisando, e falei assim, gente, que chata, né? Que pessoa desagradável que eu era. E aí eu fui mudando, percebendo isso em mim, fui mudando. É importante isso. Percebeu em você, vai mudar. Se está percebendo alguma coisa que não está legal, se se o cônjuge está reclamando muito de uma coisa, porque assim, quando a gente ouve o nosso cônjuge falar muito uma coisa, a gente logo cria uma resistência em relação àquilo. Mas a gente pode também se avaliar e perceber, poxa, será que isso está demais? Vamos conversar. Pergunte a ele, pergunte a ela. Você está falando isso aqui mais de uma vez comigo. O que eu preciso fazer? Você me ajuda? Às vezes você se mostrar vulnerável para o seu esposo ou para a sua esposa vai fazer com que ele consiga te ajudar ou ela consiga te ajudar. Então, o matrimônio não é ringue. O matrimônio não é briga. O matrimônio, nós não estamos ali para cada um levantar o seu cinturão. Nós estamos ali para contribuir um na vida do outro e crescer até que a morte separe. É uma grande escola de crescimento humano. É uma grande escola para que a gente consiga ser forjado, amadurecer e viver coisas que a gente não viveu dentro da nossa casa. É um tempo novo, é uma vida nova. Existem pessoas, existem casais que estão há 30 anos, 40 anos, que não mudam. Estão dentro da mesma casa e não mudam, não querem mudar. E isso entra nesse terceiro tópico. Isso é um descuido. O próprio casal vai se descuidando das coisas próprias do matrimônio. E aqui a gente vai entrar em outras realidades de descuidado também. Não cuidar de você, do outro, da casa. Se você não cuida de você, você vai cuidar de quem? Tudo começa na gente, tá? Tudo começa em você, tudo começa em mim. O cuidado com a minha família, para eu cuidar da minha família, eu preciso cuidar de mim primeiro. Para eu cuidar da minha casa, eu preciso cuidar de mim primeiro. Para eu cuidar de qualquer outra realidade que seja externa a mim, precisa partir de mim. Mas se você não se cuida, você vai cuidar de quem? Agir com frieza ou desprezo. Você que, às vezes, a sua esposa está querendo compartilhar alguma coisa com você,
Você está frio, despreza. Ela está falando, você está... Calma aí que eu estou vendo o Jornal Nacional, ou então eu estou vendo o jogo. Isso é extremamente ruim. A pessoa quer partilhar, a pessoa quer compartilhar algo com você, você está desprezando. Hoje eu ouvi uma mulher que eu sigo no Instagram falando assim, porque eu tô aqui enrolado com meus filhos, eu tô com produto no cabelo, consegui tirar e tal, preciso preparar a janta, e daqui a pouco meu esposo vai chegar e eu preciso dar atenção. E a gente perde isso. Eu fico tão voltado para as próprias coisas que esquece que a pessoa mais importante da minha vida vai chegar e eu preciso receber, eu preciso me preparar, né, para ele. Diversas vezes, o Fred chega aqui na hora do almoço, os meninos saem correndo, é uma festa, né, uma procissão, porque é muita gente. E aí, às vezes, eu vou junto, eu saio correndo também, para que ele se sinta amado, se sinta acolhido. E como é bom a gente ser tratado assim, né? A gente precisa muito de viver essa empatia. Como eu gostaria de ser tratada na minha casa? Como eu gostaria de ser recebida? Como eu gostaria de ser cuidada? Então, eu vou fazer isso pelo outro, né? Não, é importante você falar isso porque, assim, porque a gente sonhou esse casar. Né? Se você for parar para pensar, você que está aqui nessa aula, você se preparou, você sonhou em encontrar uma pessoa, você sonhou em viver tudo aquilo que você viveu para se casar, você percorreu esse caminho. Aí hoje você não vai dar valor a isso. Perdeu, né? Foi perdendo ao longo dos anos. É hora de retomar esse valor. Né? Não ter cuidado com a higiene pessoal. Gente, ninguém suporta uma pessoa porca. Ninguém suporta uma pessoa com mau hálito debaixo do braço. Não vou nem falar CC, não. Vou falar mau hálito debaixo do braço. Tem gente que parou de se cuidar. Tem gente que parou de tomar um banho, botar uma roupa legal. Só vive de pijama dentro de casa, cabelo despenteado. Porque eu tô dentro de casa, tem que estar com o cabelo de qualquer maneira. Ou eu não tenho que estar com a barba para fazer, não? Mas calma aí, como é que é isso? Só porque, às vezes, a gente ouve a expressão assim, ó, né, a gente atende muitos casais, porque eu tô casado, não preciso fazer mais nada, não. Como é que é? Tô casado quando não preciso fazer. É aí que você precisa fazer, rapaz. É aí que você precisa fazer. Porque a conquista, ela é diária. Todos os dias eu preciso conquistar a Roberta. Roberta vai querer me conquistar, aí é com ela. E fazer que o outro, despertar no outro esse desejo por mim, né? Que Lógico. ele queira estar comigo. Então, o que eu vou fazer? Não posso ter atitudes e uma postura de autocuidado que afaste o outro. Mas que ele tenha esse interesse, né? Que ele chegue. Às vezes eu estou ali toda desleixada, né? Hoje eu busco não estar mais assim. E às vezes o Fred vem me abraçar, Frederico, sai que eu estou com cheiro de comida. Então, assim, como que é importante isso? E... Vai deitar lá. Olha, Pode deixar aí. então, assim, ter esse cuidado, né? Entender que os que estão na minha casa, eles merecem o melhor de mim. Porque são eles que eu amo e são eles que me amam, né? Às vezes a gente se arruma para sair. Mas espera aí, o povo lá de fora não tem nada a ver com a minha vida. E o povo de casa, que é o povo mais importante, né? Meu esposo não me arruma. Às vezes eu passo, vou confessar, o Fred não sabe disso. É novo até para mim. Mas às vezes, durante a manhã, é sempre muito corrido, né? Uma loucura. Mas eu sei que está chegando o horário dele chegar, está se aproximando do horário dele chegar, então eu já corro, eu tento ajeitar o cabelo, tento trocar a roupa, tento escovar o dente, aquela loucura ali, dá uma paradinha, porque é a pessoa mais importante da minha vida vai chegar. E eu preciso estar agradável para ele. Falta de zelo, carinho, atenção, amor, empatia. São coisas aparentemente simples, mas são coisas exigentes.
é exigente para que a gente todos os dias faça isso. Mas leve em consideração que você está fazendo por amor. Leve em consideração que você está fazendo porque você ama aquela pessoa e quer ver aquela pessoa bem. É por isso que você faz. Você não está fazendo para uma pessoa qualquer. Na verdade, quando a gente entra na dimensão de sermos uma só carne, nós estamos fazendo por nós também quando nós estamos cuidando do outro. Eu não sei se você consegue alcançar, acessar isso que eu estou falando, mas você não está fazendo só por você. Você está fazendo para o outro. Toda vez que você se dedica para dar o seu melhor para o seu esposo, ou para dar o seu melhor para a sua esposa, você também está fazendo para você. Por isso é importante a gente entrar nessa dimensão de somos uma só carne. Somos um. Essa unidade que precisa haver com o casal, essa dedicação mútua, os dois contribuindo, os dois se dedicando. Você imagina só, vamos entrar nessa, vou voltar aqui rapidinho sobre essa questão com o cuidado de si. Você já imaginou você, antes de dormir, sei lá, pode ser até hoje, você toma aquele banho gostoso, joga um Desoto, passa um hidratante, escova o dente, tem que escovar o dente, passa o fio dental e chega para ela e fala assim: posso dar um beijo? Ela vai estranhar, ou ele vai estranhar. Um dos dois vai estranhar. Que isso? Ué, tá acontecendo uma coisa diferente? Tá, sim. Eu quero te dar uma beijoca. Eu duvido que não vai ter uma parada diferente. Teve uma vez que nós fomos no encontro lá em Santa Maria de Campos. Fomos pregar lá um encontro para 45 casais, eram 90 pessoas. E eu me lembro exatamente quando nós falamos assim para os casais: fique um de frente para o outro. Tinha casal que olhava para o lado, olhava para o outro. Tá. Agora dá um estalinho. Aí eles olhavam para a gente, eu já logo falei assim: não olha para a gente, não. Olha para sua esposa. Dá um estalinho. Aí dava aquele estalinho. Agora dá um beijo de língua, gente. Quando fomos falando para dar um beijo de língua, aí foi uma risadaria só. Alguns conseguiram, outros não. Sabe por quê? Será que o outro tem bafo? Mas se tem bafo é porque não escova o dente, se tem bafo é porque não está cuidando da alimentação. Se não tem bafo é porque o estômago tá com acidose. São coisas que diz de cuidado. Se você descuida dessas coisas... eu queria fazer uma pergunta. É bom você chegar perto de uma pessoa com mau hálito? É bom você chegar perto de uma pessoa com ela com um mau cheiro debaixo do braço? Se chegar perto da pessoa, a pessoa tá com a unha para cortar. Sempre que a minha unha cresce, o Roberto chega e fala assim: ela pega o cortador de unha e coloca em cima da mesa para eu cortar minha unha. Entende? Então, são coisas, são cuidados que você precisa ter. Cuide de você, cuide do outro. E se você está percebendo que o outro está se cuidando, fala: meu amor, você precisa se cuidar, é tão bom. Lembra quando você andava toda cheirosa? Lembra quando você andava todo cheiroso? Isso nutre o matrimônio, tá? Vamos para o nosso quarto item. Fechar o coração também é uma atitude que destrói o casamento. O que é fechar o coração? Fechar ao contrário de abrir, né? Se eu estou com o coração aberto, se minha alma está aberta para o outro, o relacionamento vai fluir, vai acontecer. Mas se eu me fecho, se eu me tranco, não há possibilidade das coisas acontecerem. Vai destruir o casamento. E aí, concretamente, o que é isso? Não perdoar, se vingar, jogar os erros na cara do outro. Olha que mal-estar, olha a que ponto chegamos. Isso não é um relacionamento que a gente sonhou em ter.
Nós não nos casamos para isso. E mais, vamos repetir sempre isso. Isso não. Pode ser que seja comum na sua família, que seja comum entre os casais que você conhece, mas isso não é normal. Um casamento com duas pessoas adultas, maduras. E não partilhar o que pensa e o que sente. São coisas concretas que dizem respeito a fechar o coração. E aí, não adianta. Não adianta que, se você fecha o coração, você também fecha o coração do outro. Mas se você se abre, vou até usar uma palavra chula, se você se arreganha, né? Quem participou do desafio viu. Quem age, quem vive com generosidade, consegue tudo, perdoa, esquece o mal que sofreu, esquece o que o outro fez de ruim, exalta aquilo que é o bom, o que aconteceu de bom, partilha sempre o que pensa, o que sente, independente do outro. Olha, isso contagia, cutuca o outro. Eu tenho uma moça, que ela é minha mentoranda, e ela viveu situações muito difíceis no casamento. Ela viveu, pelo menos que ela saiba, 8 traições. Que ela sabe até hoje, foram 8 traições que ela viveu. E ela fez a mentoria comigo, na comunidade feminina. Ela já tinha dado muitos passos com relação ao esposo, e ela continuou dando mais passos ainda com a mentoria, depois da mentoria. Essa mulher, ela fez o exercício, e toda no final da mentoria eu falava assim, então isso que você viveu hoje, que você percebeu, você vai partilhar com o seu esposo, porque isso vai gerar conjugalidade, mesmo que eles estejam no mundo. Mas o que você vai partilhar com seu esposo vai despertar nele esse desejo de viver o mesmo processo que você, essa melhora pessoal. E essa mulher que foi traída inúmeras vezes, que decidiu em recomeçar o casamento, né? Independente das atitudes de infantis que o homem tem, meu Deus do céu, só Deus. Ela faz a parte dela, então ela sempre chega e fala assim, ô fulano, sabe que ontem eu vi isso foi tão bom. Nossa, fulano, olha que humildade, o que você acha que eu preciso mudar? Você acha que eu preciso melhorar? Nossa, eu estava pensando nisso, o que você acha? Isso faz com que o outro abra o coração e é porque ela está abrindo o seu coração. E aí, o que acontece? Vai acontecendo a conjugalidade, a intimidade, a unidade entre o casal. Perguntar não ofende. Né? Perguntar não ofende. Às vezes a pessoa tem o casal, né? A pessoa está no casamento e fica aquela coisa assim, ó. Se eu perguntar a ele, a pessoa nem sabe, mas se eu perguntar a ele ou se eu perguntar a ela, e aí a pessoa começa a imaginar. Ele vai falar isso. Mas calma aí, você está especulando, você está sonhando, você está imaginando, mas você não perguntou. E nós mulheres somos muito complicadas nesse sentido, porque a gente fantasia, a gente aumenta, a gente acrescenta, a gente gera uma briga, uma confusão dentro da gente, sendo que a gente não tem nada de concreto. Não, nós já vivemos isso dentro da nossa casa. Muitas vezes. Muitas vezes. E eu sei que, eu já falei isso várias vezes para a Roberta, eu acabo sendo chato. Mas eu não sou chato para que ela se sinta enjoada com a minha chatice. Eu sou chato por quê? Porque se você não sabe de uma coisa, tá com essa coisa na cabeça, mas não pergunta, é só um mundo imaginário. E às vezes, dentro do casamento, a gente fica no mundo imaginário. Eu não pergunto à pessoa, eu não sei o que a pessoa está passando, eu não sei o que a pessoa está querendo dizer para mim, mas eu deixo o negócio correndo. Se está com dúvida, pergunta. Pergunta. Pergunta qualquer coisa. A grande questão é a forma como você vai perguntar. Porque o outro fecha o coração se você chegar fazendo uma pergunta mal feita.
Isso também parte de ter inteligência emocional. É preciso buscar ter inteligência emocional, saber quem você é, como que você se comporta frente aos desafios do matrimônio, para que você comece a fazer essa transformação. Então, quando você faz uma pergunta boa, o outro vai responder bem. Agora, dependendo da maneira como você pergunta, o outro não vai responder bem. Quando você falava sobre o perdão, da pessoa não perdoar, eu me lembrava de um texto bíblico que os discípulos chegaram para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele fizer algo contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus falou assim: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Os números no contexto bíblico, ele é importantíssimo, porque o 7 diz de infinitude, infinitamente, perdoar sempre. Aí, trazendo para o contexto matrimonial, a conjugalidade que você estava falando, quantas vezes a gente deve se perdoar dentro do matrimônio? E às Quantas? vezes a gente a fala de perdão pensa em algo muito grande, né? Mas às vezes a gente guarda pequenas mágoas que vão crescendo dentro da gente. Às vezes, né, algo muito comum, a toalha que coloca lá fora, a louça suja. E aí a gente vai se remoendo aquilo, vai aumentando o rancor, vai criando mal-estar. A gente precisa se desfazer dessas coisas que afastam o casal e destroem o casamento. Ele deixou aqui, Fred sempre deixa, todo dia. Ele não coloca dentro da pia, ele não coloca, ele coloca ali Por que mesmo? a louça. Tá vendo? Nem Mas sei o que é. eu fiz a opção, a escolha de não deixar se crescer dentro dele. Ele não coloca, ele não sabe. Ele é homem. Não, mas não é questão de ser só homem. Né? Não, deixa eu terminar assim, Nem de, raciocínio. tá. Mas assim, não tem problema. Eu coloco lá, tá tudo bem, né? E ele fez isso, mas ele não está ali deitado no sofá com a cara para cima. Foi Isso. trabalhar, né? Ele foi trabalhar para cuidar de nós e eu estou aqui em casa para cuidar dele e dos nossos filhos, né? É assim, em muitos momentos, eu não sei administrar. É uma falha minha. Eu acredito que não só minha, mas uma desatenção dos homens. Por exemplo, eu termino de jantar. Aí, na cabeça dela, ela já organizou as coisas. Mas na minha cabeça, eu estou querendo agir. Aí eu estou terminando de jantar e ela fala assim para mim: amor, tem que dar banho só em Mateus, que ela já deu banho em Estevão e Felipe. Aí olha a minha cabeça, ó. Então eu vou acabar de almoçar, de jantar logo para dar banho. Na minha cabeça é assim, ó. Acabo de jantar, boto ali para dar banho, para agir. Às vezes deixa até na mesa. E às vezes eu deixo até na mesa. Mas não é para causar birra. É para tentar corresponder. E o que acontece? Eu não consigo agradar o coração dela. E às vezes é também muito simples de resolver, né? É E, só chegar para ele e falar, sim. você está esquecendo. Você pode, por favor, colocar? Não, mas essa avaliação que você mesmo fez, eu achei fantástica. Por quê? Porque em muitos momentos eu saio para voltar para o trabalho, ou levar as crianças para levar Matheus para a escola. Ou então ter que dar um banho. Sabe? Por que essa empatia rola? Por que esse perdão rola? Por que você age dessa maneira? Porque você valoriza as outras coisas que eu estou fazendo também. Por isso, essa questão do contrabalancear. Às vezes, a pessoa não correspondeu àquilo que você quis no momento, mas correspondeu a outra coisa. Então, você vai conseguir balancear isso para você perdoar em outras coisas. Só que, se você focar só no negativo, você nunca vai recordar de coisas positivas que aquela pessoa fez dentro do casamento. Por isso, fechar o coração destrói casamento, sim. Desatenção, não perdoar, se vingar, jogar erros na cara do outro.
Não partilhar o que pensa? Sim, isso destrói casamento. O outro ponto, quinto, ver o outro como inimigo. Isso aqui eu gosto. Ele gosta e é um ponto a ser essencial para que a coisa aconteça, para que o relacionamento flua, né? Se eu vejo o meu cônjuge como meu inimigo, meu casamento vai acabar, ele vai ser destruído. Mas eu preciso, durante todo o tempo, lembrar, ele não está contra mim, eu não estou contra ele. E mudar essa forma de ver vai mudar o meu jeito de falar, de pensar sobre ele, de agir com relação a ele. Então, é um exercício, durante todo o momento. Não é, não está contra mim. E aí, porque se eu tenho na minha cabeça que ele é meu inimigo, qualquer coisa que ele faça, se é coisa boa, eu vou levar para outro lado. Eu vou interpretar mal. Tem uma frase de Dom Bosco que a gente usa dentro da comunidade Canção Nova, que ela, eu posso dizer que nos salva. E diz assim: pensar bem de todos, tratar bem a todos e querer bem a todos. Quando vem um mau pensamento, quando eu quero pensar que o outro é isso ou aquilo, eu sempre exercito, não, pensar bem de todos. Nossa, mas o Fred, ele alterou a voz, ou ele falou de um jeito meio ríspido. Pensar bem do Fred. Ele não estava bem, talvez, no momento, ele estava cansado, ele estava agitado, ele estava... E ele não é isso. Ele não é só esse momento, essa rispidez que ele teve. E aí, quando eu vejo o outro como meu inimigo, meu coração se abre. Eu acho que tudo eu tenho que resolver brigando. Eu penso mal dele. Eu distorço tudo que ele faz e que ele fala. Mas, o contrário, se eu penso bem, se eu penso, não, ele é meu amigo, ele está do meu lado, nós estamos juntos, nós estamos jogando no mesmo time. Então, eu desarmo meu coração. Eu vou, ao invés de brigar, de discutir, de gritar, eu vou conversar. Sabe uma coisa que eu percebo que a gente faz muito? Eu estava pensando nisso hoje. Se eu sei que o outro não está num bom momento, eu respeito e eu recuo. Então, às vezes, eu estou alterada, eu estou nervosa, estou gritando. Fred, não com Eu ele, fico mas na às vezes minha. com a agitação com as crianças, em algum momento difícil, né? Fred entende, não fala nada, mas aí ele vai fazer alguma coisa com as crianças, ele me deixa quieto um pouco, né? E aí também eu sei que ele deu uma alterada, ele deu uma exagerada. Peraí, o que eu posso fazer? Né? Para que o relacionamento fique bom, para que a nossa casa esteja bem. Tudo isso que a gente está falando com você, a gente não leu em lugar nenhum. Nós aprendemos nesses 10 anos de Nós relacionamento, lemos na no vida. dia a dia, Na vida. né? Como eu disse, aprendi muita coisa com o Fred. Durante anos, ele foi me catequizando e eu fui mudando. Então, tudo que a gente está falando, né, a gente está escrevendo o que se passa dentro da nossa casa, do nosso dia a dia. Isso que a Roberta está falando, que eu fui catequizando, eu queria que você entendesse uma coisa. Isso que eu vou dizer para você aqui é muito importante. E se você entender de fato o que eu vou dizer, você vai fazer a sua parte sem cobrar do outro. Quando eu vi a Roberta fazendo alguma coisa que estava em desarmonia com a vida que nós escolhemos de casal, de viver casado, eu trazia um contraponto, eu trazia para ela coisas que poderiam trazer saúde para o nosso casamento. Por que eu fazia isso? Em muitas coisas que ela não enxergava, e ela, às vezes, quantas vezes ela chegou para mim e falou assim: por que você insistiu comigo? Por que você persistiu comigo? E eu não sabia explicar com clareza o porquê que eu insistia com ela. Mas hoje eu tenho total clareza. Era porque eu amo essa mulher. E eu sabia que tinha coisas que ela não recebeu orientação na vida. E por amor,
E por saber que dentro daquele contexto eu tinha mais elementos para construir o nosso casamento, eu insisti com ela. Ou seja, não é que eu estava, que eu era melhor do que a Roberta. Não é isso. Mas eu, a partir da minha vivência, tinha como orientá-la. Então, você pode pensar assim, eu estava um pouco mais à frente, visionariamente eu estava um pouco mais à frente que ela. Só que o fato de estar mais à frente não significava que eu tinha que sair correndo na frente dela. Eu tinha que estar junto com ela. Por que eu estou falando isso? Porque você hoje talvez enxergue coisas no seu casamento, você talvez esteja enxergando coisa à frente da sua esposa, esteja enxergando coisa à frente do seu esposo. E isso é fundamental para a construção, para você ajudá-lo nesse processo. Por que a gente está falando da nossa vida? Porque a gente está falando de coisas sagradas nossas que nós fomos apanhando. E toda vez que a gente vê coisas nos outros casais, toda vez que a gente vê coisas na gente, a gente vai procurar corrigir e ajustar. Então, se você hoje consegue enxergar coisas que o seu marido não está enxergando, ajude-o a enxergar essa luz. Se você está enxergando coisas que a sua esposa não está enxergando, ajude-a a enxergar essa luz. E talvez você vai ter que ir um pouquinho mais à frente mesmo para falar, ó, a luz está aqui. É isso aqui que a gente tem que fazer. E você vai amando essa pessoa, a ponto dessa pessoa ser tão constrangida por tamanho amor que ela vai querer mudar. Nós não somos inimigos. Eu não posso olhar para minha esposa como a mim, como se ela estivesse contra mim. Ela não pode olhar para o esposo dela para mim como se eu estivesse contra ela. Mesmo que falemos coisas desagradáveis, mas nós continuamos remando para a mesma direção. Não se avaliar, culpar o outro, achar que só o outro precisa mudar. Será que só o outro precisa mudar? Porque para a pessoa achar, né, geralmente, é, eu conheço muitas mulheres, né? Geralmente as mulheres falam assim, ó, para mim, o meu marido não muda. Ele não muda nisso, ele não muda naquilo. Tá. Aí eu ouço. Aí pergunto, olha, você? Será que... Porque às vezes ela fala que ele não muda, mas ela é chata pra caramba. Ela só cobra. Ela não se avalia, ela não olha para ela. Ela não olha que às vezes a voz dela fica enjoada. Ela não se avalia nessas coisas. Quando uma mulher pergunta, diz para mim que o marido dela não muda, não melhora, eu sempre pergunto, e você? Porque é muito mais fácil você avaliar o comportamento do outro, sendo que o seu precisa de avaliação. E é aquilo que eu falei, né? Que a gente também mudando, a gente chega no coração do outro e a gente contagia, né? Quando eu mudo meu comportamento, meu jeito de falar, o meu jeito de me comportar, quando o outro se sente amado, ele vai o mudar. outro muda, né? E eu não vou fazer isso porque eu quero mudar, mas eu vou fazer isso porque eu quero melhorar, eu quero me melhorar e melhorar o nosso relacionamento. Mas é muito importante perceber que precisa começar em mim, precisa partir de mim. Eu não vou fazer para mudar o outro. Eu vou fazer porque eu quero ser melhor, né? E aí a gente precisa sempre se avaliar. Algo que a gente percebe muito é assim, não sei se você já parou para pensar nisso. Quando a gente está brigado, quando a gente está vivendo algum conflito, alguma crise, a gente só vê o que o outro tem de negativo. Mas quando a gente está bem, a gente só vê o que tem de positivo. Nossa, mas ele é maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Por que que quando as coisas não estão bem, eu não vejo aquilo que o outro tem de positivo? Aquilo que me fez escolher essa pessoa para me casar. Mas a gente para no negativo, foca no negativo
E aí os conflitos acontecem. A culpa, ela pesa. Você apontar o dedo para o outro sem, sem cuidado, você só evidenciar aquilo que é ruim para o outro, é terrível. O cara se sente um nada, a mulher se sente um nada. Quando você vê um erro, alguma coisa errada no seu cônjuge, procura palavras mesmo. Respira antes. O que eu vou falar? A grande questão é que às vezes a gente não pensa. A gente não pensa, a gente sai falando o que vem na ponta da língua Que e vai. agredir, né? Coloca de outra forma. Exatamente, quando vai. Isso aí é essencial. A pessoa coloca o pior para fora, o pior dela, e acaba o pior dela trazendo o pior do outro também. Então, olha para o seu marido, olha para sua esposa, mesmo com os erros dele, com os erros dela, mas não gera essa culpa, porque você também comete erros. Eu também erro, Roberto também erra. Então, calma aí, se eu quero culpar o outro, é como se eu não tivesse culpa. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver culpa, atire a primeira pedra. Quem já é santo aí, atire a primeira pedra. Então vamos ter esse cuidado. Sétimo, imaturidade. Isso aí é com você. A gente, né? Afinal de contas, você me ensinou muita coisa. Imaturidade. O que é ser imaturidade? É o nosso jeito infantil de se relacionar. A gente, às vezes, se relaciona como um adolescente, como uma criança, tem atitudes, tem ímpetos, impulsividade, parecido com uma criança. Mas precisamos sair desse egoísmo de pensar só na gente, no meu bem-estar, no que eu quero, me voltar para o outro. Isso é maturidade afetiva. Sair do egocentrismo, né? O egocentrismo, ele destrói nossos relacionamentos. Tudo tem que girar ao meu redor. A minha vontade tem que ser sempre feita. Será? Não. O outro também tem vontade, o outro também tem opinião, o outro também tem desejos. E aí a gente precisa fazer mais uma vez esse exercício da generosidade. Eu vou optar pelo bem do outro, por aquilo que é a vontade dele, pelo ponto de vista. Por que só eu tenho a razão? Outra atitude que também destrói, se fechar nas próprias vontades. Ah, se não faz o que eu quero, eu amarro a cara, eu fico de mal. Tem mulheres casadas que ficam semanas sem falar com o esposo, se fecham. Não. O outro também tem a vontade. Muitas vezes eu tenho que ceder. Por que só ele tem que ceder para satisfazer a minha vontade? Não. Eu também preciso fazer a vontade dele, fazer a vontade das crianças. Não é sempre, mas eu preciso também ter essa, eu ia falar malemolência, né? A Mas sensibilidade. sensibilidade de fazer também a vontade do outro. E aí diz também de uma pessoa imatura ficar sem se falar. Não conversar, não se dirigir ao outro. Olha, eu preciso dizer que eu vivi muito tudo isso, mas que graças a Deus eu vivi esse processo de amadurecer, de me voltar para o outro. E como é bom viver esse processo de mudança, entender que o outro também é importante. Estou lembrando de algumas vezes que isso aconteceu, né? Não só com você, mas aconteceu comigo também. Mas às vezes aconteceu uma coisa com a gente, Roberta, você ficava na sua, quieta. Aí eu perguntava assim, o que foi, amor? Não quero falar. Não, mas aí eu já inquieto, né? Não, mas não tem como. Se nós queremos construir um matrimônio, se nós queremos viver bem o nosso casamento, a gente vai ter que resolver as coisas. Aí eu ficava agoniado com aquilo. Mas eu não quero falar, não, então eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui enquanto você não falar. Ou então você me dá um beijo. Ou então, aí eu ia tentando de todas as formas, mas foi um exercício para mim. De ano, né? De anos, anos. Gente, casamento
coisas do casamento para resolver, demora às vezes anos. Até o outro abrir os olhos, até a venda cair dos olhos daquela pessoa, até aquela pessoa entender externa e internamente. Demora tempo. A gente precisa investir. O imaturo, ele quer que resolva logo. O imaturo, ele quer que tudo seja no seu tempo, ao seu bel prazer. Só que nós estamos nos relacionando com outra pessoa que tem a sua história, que tem o seu jeito de ser, não faz a mesma leitura que você faz das situações, não reage da mesma maneira como você reage. Quantas vezes eu reagi de maneira que Roberta não entendia e ela depois vinha conversar comigo porque sabia que era diferente. Isso faz parte da vida matrimonial. Existem pessoas que estão casadas e não atentam para isso. E aí vem toda essa realidade de egoísmo, de egocentrismo, coisas infantis próprias de criança. Outra coisa é, você não pode projetar no seu esposo, desculpa, você não pode projetar no seu esposo aquilo que você queria que o seu pai fizesse para você. Porque você fica na condição de menina ou de menino. E nem pode projetar na sua esposa aquilo que você queria que a sua mãe fosse para você. Porque você fica na condição de filho, de menino. E quando a gente não faz essa mudança de mulher, de menina para mulher, de menino para homem, a gente chega no casamento tão egoísta, que a gente começa a exigir do outro. E esse outro não vai conseguir corresponder. Porque ele é ruim? Não é porque ele é ruim. É porque você está criando as expectativas erradas. Você vai criando expectativa errada naquela pessoa. Você tem... Quando você identificar... Vou dar uma dica valiosa aqui. Quando você identificar, você homem, por exemplo, identificar que a sua esposa fez alguma coisa que não foi como a sua mãe sempre fez para você, e aquilo te deixou puto, você vai conversar com a sua mãe. Você vai trocar ideia com a sua mãe e não exigir da sua esposa, porque a sua esposa não é sua mãe. Para os meninos, ponto. Para as meninas, para as mulheres, quando você identificar que o seu esposo não está fazendo uma coisa que você gostaria que o seu pai fizesse, vai dizer isso para o seu pai. Você tem que se resolver com seu pai. Se seu pai não te deu carinho, se seu pai não te deu atenção, se seu pai não foi presente afetivamente, emocionalmente, como é que agora você quer cobrar do teu esposo? Vai conversar com o teu pai. Vai falar para o seu pai assim: papai, eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu sempre percebi o senhor ausente. Hoje eu sinto isso e isso. Papai, me abraça, papai. Papai, cuida de mim, papai. Vamos resgatar isso, papai. Porque isso vai suprir. Agora, se você ficar exigindo do seu pai, isso aqui, gente, que eu estou falando é muito profundo, para trazer consciência. Aquilo, porque essas coisas elas ficam no inconsciente. Essas coisas ficam no inconsciente. E hoje isso está no inconsciente coletivo. As pessoas estão vivendo esse tipo de realidade na sociedade e não estão percebendo. É um inconsciente coletivo, que Jung diz muito bem sobre inconsciente coletivo. As pessoas vão agindo, reagindo, e não sabem por que estão tendo esse tipo de reação. E as pessoas estão dentro do casamento reagindo dessa maneira. Então, vai procurar quem pode suprir isso. E depois você vai perceber a maturidade chegando, e você vai parar de fazer as indevidas exigências. Você vai parar de fazer as indevidas exigências. Por quê? Porque ao invés de você ficar cobrando o outro, você vai saber dar, e a hora que ele te der, você vai ser grato ou grato.
Não é normal ter essas atitudes no casamento. Para quem teve depois, que atitudes são essas? Não resolver os conflitos, falar demais ou se calar, descuido, fechar o coração, ver o outro como inimigo, não se avaliar e viver com imaturidade. E hoje nós estamos abrindo uma mentoria para casais com um tema, o segredo de um casamento feliz. Como eu falei, não é algo que a gente leu em algum lugar, que a gente adotou como método, é o que a gente aprendeu nesses 10 anos de relacionamento. Muitas pessoas têm vindo buscar ajuda, né? Eu acho incrível que as pessoas não sabem conversar. Claro, se não fosse casamento, eu também não saberia. Mas as pessoas chegam e falam, como que eu falo isso? Aí eu falo, você fala como você está falando para mim. Às Então, vezes a pessoa até tem a resposta, mas ela ela não não sabe sabe como resolver. utilizar. Eu acho que isso é o ponto-chave de qualquer relacionamento. E o que é essa mentoria? Um acompanhamento onde nós vamos te ensinar tudo que nós achamos que é importante para um casal ser feliz. Detalhes, pontos. Nós já vamos explicar todos esses pontos, o caminho que nós vamos trilhar. São 3 meses de formação e acompanhamento, com reflexões sobre todas as realidades que a gente considera imprescindível para um casal ser feliz e descobrir, redescobrir o sentido do casamento, para voltar ao primeiro amor, se conhecer, amadurecer, adentrar na dinâmica da conjugalidade, se ajustar e fechar as possíveis brechas para os desentendimentos. Não é uma mágica, não é uma receita de bolo, é um processo de transformação pessoal e de autorresponsabilidade. Então, você está aqui sozinha, mulher, você está aqui sozinho, homem, você vai viver o seu processo. Ah, mas eu quero sim fazer essa mentoria, eu quero sim viver esse processo, né, como a borboleta, entrar no casulo, viver essa metamorfose, essa transformação, esse aprendizado. Mas e se ele não quiser? E se ela não quiser? Como a gente frisou, eu vou viver esse processo e esse processo vai contagiar o meu esposo e a minha esposa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes da gente dar sequência. Você tem quantos anos de casado ou casado? Você deve saber. Até aqui, como que foi? Foi produtivo? Houve crescimento? Houve você olhar para trás, o tempo que você está casado ou casado. Você cresceu? Você está melhor? Você conseguiu identificar coisas? Você conseguiu resolver coisas? Esses 7 itens que nós falamos, eles estão, ao contrário daquilo que a gente trouxe, você está correspondendo bem? Se você não está correspondendo bem, é porque você não conseguiu dar os passos. E aí, eu vou para o futuro agora. Como que você quer estar com seu marido ou sua esposa daqui a 2 anos? Daqui a 3 anos? Daqui a 4? Como que você quer estar? Eu aqui em casa, a gente sempre pensa isso. Esse dia eu cheguei para o Roberto e falei assim, amor, daqui a 5 anos eu quero que a gente esteja tal, 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 tal. Só que o futuro que a gente quer começa hoje. O que eu quero para daqui a 2 anos, o que eu quero conquistar dentro do meu matrimônio, como eu quero que o meu matrimônio, as projeções que eu tenho feito, eu preciso começar hoje. Eu preciso começar a ter uma atitude nova hoje. Essa mentoria é para pessoas que realmente querem, que estejam pensando assim, caraca, eu não aguento mais dessa maneira que nós estamos. Não tá legal. Para onde nós vamos ter? Alguma coisa precisa acontecer para a gente Alguma coisa sair precisa disso. mudar. Porque, gente, as pessoas estão chegando para a gente, isso não é mérito nosso, eu acredito que seja uma força de atração, e eu não sei nem porquê, eu acredito que seja um transbordar das coisas que a gente tem lutado para viver, porque a gente vive as mesmas lutas que você. Então as pessoas estão chegando para a gente falando assim,
Eu estou perdido. Eu estou perdida. Eu não sei o que fazer. E realmente as pessoas não sabem o que fazer. E quando vão buscar aconselhamento, quando vão buscar ajuda, vão buscar na pessoa errada. Nós já vamos dar sequência agora. Eu só vou contar um detalhe aqui. Há pouco tempo eu atendi uma mulher e ela falou que estava fazendo terapia com um psicólogo. Escuta muito bem isso. O marido dessa mulher estava passando por algumas dificuldades. E ela trouxe para terapia. Sabe o que o psicólogo falou com ela? Procura outro. Talvez você. Eu não estou vendo sua face, mas você pode estar fazendo essa cara assim, ó. Meu Deus, ué. E eu estou falando de um profissional. Eu falei para ela, sai fora desse profissional, vai procurar outro. Porque esse aí veio para matar, roubar e destruir. Ele não é o diabo, não, mas está fazendo a função do diabo na tua vida. Ele veio para destruir teu casamento. E talvez as pessoas estejam falando isso para você, né? Descarta, Descarta, né? vai embora. Estamos num tempo de descartar o outro, de deixar para lá. Só que não, você não se casou para isso, você não se uniu a essa pessoa para isso. Como se dará essa mentoria? Serão encontros online a cada 15 dias. Então, cada 15 dias, nós vamos ter um encontro como nós estamos tendo aqui, ó, presencial não, ao vivo, a cores, e vamos estar trazendo pormenores de coisas que são influentes no casamento. E nós vamos intercalar com vídeos formativos, de acordo com o mapa da felicidade conjugal. Que essa questão, quando a gente fala de felicidade conjugal, nós não estamos falando de você viver como um bobo alegre. Ai, tudo no meu casamento dá certo. Ai, não. Tudo lindo, tá né? tudo lindo. Quando falar de felicidade, parece que as pessoas hoje querem uma felicidade que ela não existe. Como se a felicidade fosse cair do céu. É algo construído. É algo que a pessoa vai correr atrás. E o que é esse mapa da felicidade conjugal? Vai lá, meu irmão, fala aí com propriedade. Tem toda uma introdução, né? O que é a felicidade do casamento, por que eu me casei, para quê? Um ponto muito importante é a gente resgatar o sentido e o significado do casamento. E aí nós vamos trazer várias abordagens com profundidade. Também esse ponto que é muito importante, que é essencial na nossa vida conjugal, desarmar as emoções, expectativas, conhecer o outro, se conhecer, né? Como lidar com esses pensamentos, os preconceitos que a gente traz com relação ao outro. Outro ponto também essencial, ajustar, resolver conflito, diálogo, perdão, recomeçar, lidar com as decepções que você viveu até o dia de hoje. Como lidar com essa pessoa que para mim é tão difícil, ter leveza, a nossa rotina. E o quarto ponto, fechar as brechas. Vida sexual, vida financeira. E faltou a Gali, chegada dos filhos, intromissão da família, traição e adultério. Esse é o mapa da felicidade, aquilo que a gente entende, né? Claro que dentro de cada item tem muitos pormenores, mas é o que a gente entende que é o essencial para um casal ser feliz. Volta ali rapidinho, volta ali, por favor. Ali, ó, nesse terceiro item, fala sobre resolver conflito. Eu queria só elucidar uma coisinha aqui sobre essa questão de resolver conflito. Sempre que a gente ouve falar de conflitos, a gente sempre encara como algo negativo. Uhum. As crises, né? Crise, conflito, a gente sempre encara como algo negativo, algo ruim. Ah, estou em conflito, eu não vou em direção. Ah, tem um conflito com o meu marido, estou com conflito nisso, nisso, isso. Estou com conflito na vida financeira. Estou com conflito na relação sexual. A gente já ouviu de pessoas com conflito na relação sexual, porque um fazia de um jeito que o outro não gostava. Só que eles não conversavam sobre isso. Então, falar dessas coisas
essas realidades, elas fazem o casal construir essa felicidade. É uma construção, é uma labuta. Só que você precisa estar com os olhos desvendados para ir em direção a essas realidades. Para você caminhar em direção a isso, você precisa tirar a venda dos olhos, para começar a abrir a mente, os olhos e o coração para poder enxergar e dar os passos em relação a isso. Uma coisa, nesse fechar as brechas aí, na vida sexual, muitos trazem fantasias para dentro do... Amor, a gente vai falar isso na mentoria, tá, né? desculpa. Não é para falar disso agora, não. Isso aqui é o programa. Já queria falar tudo já já. quer. Não, Eu tô com sede. isso aqui é o programa formativo. Verdade, é verdade. É a proposta. E Desculpa, aí, como gente. bônus, temos 4 bônus muito legais, muito importantes. O primeiro é que quem se inscreveu hoje, dia 13, vai ter o bônus de um atendimento. Você, o seu esposo, a sua esposa e nós dois. Teremos um momento nosso de falar sobre os pormenores e a gente orientar vocês. Bônus 2. É a 13ª aula. Então, são 12 semanas, né? 3 meses. E a 13ª aula vai ser um aulão com perguntas e respostas feitas por vocês. Bônus 3, suporte através do WhatsApp. E o bônus 4 são 5 lives que nós realizamos nas últimas semanas pelo Instagram, que é relacionado a casamento. Tem um relacionamento sobrevive sem perdão, os 5 hábitos de casais felizes, os inimigos modernos do casamento, crise existencial e casamento, qual a influência, e curar a própria história para ter um bom relacionamento. Vamos para o valor do investimento. À vista, a nossa mentoria vai estar no valor de R$ 497, ou 12 vezes de R$ 49,70. Hoje você já deve ter usado esse valor para alguma coisa. Talvez você fique se perguntando assim: poxa, esse valor, será que é pesado, né, num orçamento familiar? O que é mais pesado? Você precisa observar o que é mais pesado para você. Só você sabe aquilo que hoje você precisa investir no seu casamento. Nós investimos e até hoje continuamos investindo. A gente investe em busca, em compra de livro, em estudo. A gente investe no nosso casamento. E esse investimento traz retorno. Agora, existem pessoas que falam assim: eu não vou gastar com isso aqui, não, vou gastar com outra coisa. Vou viajar, né? Sim, às vezes a gente acha que uma viagem vai resolver. Vai melhorar o relacionamento. E nós conhecemos casais que fazem isso. Viajam, e continuam brigando, sem resolver as coisas. E a vida vira uma viagem. Ficam viajando na maionese. Então, é esse valor, 497 à vista, 12 vezes no cartão de R$ 49,70, para você passar esse período junto com a gente, onde nós vamos te estimular mesmo. E sabe, gente, nós não temos dúvida do que nós estamos trazendo como proposta. Nós não temos dúvida. Por que nós não temos dúvidas? Porque nós experimentamos na nossa vida. Não foi na vida de ninguém. Não foi um passarinho que veio contar essas coisas para a gente. Nós vamos partilhar nossa vida. Até porque o papel do mentor é falar da vida. Não é falar de teoria. Por mais que a gente estude, se aquilo que a gente estuda a gente não aplicar, se torna vão. Então nós vamos conversar com você nesse tempo de vida. São quantos meses? 3 meses. Imagina só, dentro de 3 meses, você mudar anos de casamento. Em 3 meses, você vai ter a possibilidade de mudar anos de casamento.
Agora, o que que você escolhe? Ainda tem esses bônus que pode voltar aí, pode voltar ali. Esses bônus que, poxa, quem fizer a inscrição hoje, nós vamos fazer esse papo que nós estamos tendo aqui com vocês, com esse grupo, nós vamos ter esse papo com você e com seu esposo. Há poucos dias, já tem um tempinho, nós atendemos um casal que está prestes a se casar. E nós fomos conversando com esse casal, conversando. O rapaz começou a se insinuar, a reclamar do pai da menina. Eu cheguei para ele e falei assim: ô rapaz, presta atenção, você acha que o pai dela está errado? O pai dela quer proteger a filha e ele está certo. É você quem está com um posicionamento autossuficiente, orgulhoso, achando que o pai dela está errado. Só que, se não fosse o pai dela, não existiria você. Nós estamos dando todas as diretrizes para aquele casal e eles chegaram à conclusão que o melhor seria ceder para o pai porque o pai estava certo. Porque, na verdade, quem está ali no meio da situação não vê como quem vê de fora, Lógico. né? Então, com a nossa experiência, com aquilo que a gente já pôde viver de transformação no nosso relacionamento, olhar um relacionamento com o outro, né? E trazer pormenores, coisas que estão ali até de forma inconsciente, traz uma grande libertação e transformação. Foi? Foi, é isso. Foi. Bom, gente, é isso. Faltam 8 minutos para as 11. Oficialmente, as inscrições para a mentoria estão abertas. Aguardamos já vocês. As primeiras pessoas terão esse atendimento, os primeiros casais, né, terão esse atendimento. E para nós vai ser uma grande alegria poder estar compartilhando com vocês esses 3 meses. Vocês que estão chegando, que vão entrar na mentoria, já vamos. Se você quiser, de repente, fazer alguma pergunta, tem tempo para pergunta ainda? Não tem? Quem quiser, tem, né? Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Levanta a mãozinha aí, faz a sua pergunta breve, para que a gente possa fazer o encerramento desse nosso aulão. E aí os encontros, eles vão ser toda quarta-feira, esse mesmo horário, às 21h30, pelo Google Meet. E também a gente colocou esse horário porque é o horário que aqueles que têm filhos conseguem colocar os filhos para dormir, aqueles que trabalham. Por mais que os nossos filhos tenham vindo aqui umas 2 ou 3 vezes, mas é um horário mais tarde para que a gente possa aproveitar, extrair o máximo desse tempo que nós vamos estar juntos. Que bom, Miss, que você gostou, né? Que bom. São muitas coisas que a gente não percebe, né? E mais, que ninguém fala. E eu tenho muitas frustrações com o livro, porque às vezes eu acho que o livro vai me dar alguma resposta e a gente não encontra, né? Então, trazer tudo isso são coisas que a gente foi descobrindo e colhendo ao longo de 7 anos de casamento, entendendo, conhecendo, nos aprofundando. E é muito bom compartilhar isso porque, amém, porque a gente não vai encontrar esse conhecimento, esse aprendizado em outro lugar, né? Amém? Amém? Aguardamos vocês. Pode chamar no privado, né? Pode me chamar no direct. Vai colocar o link também e colocar o no link no grupo. grupo. Isso. Gente, um grande abraço. Deus abençoe. Boa noite. Muito produtiva essa reunião. Agradeço a Deus por colocar Amém, você. carinho. Amém, amém. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Boa noite e até mais. Amém. Boa noite. Pode fechar.